Boa noite, alunos, tá? Mais uma aula de mecânica dos sólidos 1. Hoje nós vamos falar sobre tensão de cisalhamento. Diga-se de passagem, é um tópico muito importante na engenharia. Primeiro vamos fazer uma revisão, tá? Uma revisão sobre tensão normal. Aqui a gente tem um corpo de prova, né? Ele tem comprimento L e está sujeito a cargas de tração, né? Como vocês sabem, devido ao fato de que ele está sujeito a cargas de tração, ele vai ter um aumento no comprimento, tá? Antes o comprimento era L, passou a ser L mais um delta. Bom, se a gente fizer um corte imaginário aqui, e aí nós temos um pedaço aqui do corpo de prova, esse pedaço de corpo de prova está sujeito a uma força externa P, só que, veja bem, se ele, sujeito a essas cargas de tração, está em equilíbrio, então esse pedaço também está em equilíbrio. Como ele está sujeito a uma força externa P, a gente chega à conclusão que nessa seção transversal devem existir uma distribuição de forças que vai cancelar, né? Que vai cancelar os efeitos dessa força. Tá? Se eu pegar toda a somatória de todas essas forças e dividir pela área da seção transversal, a gente tem o que é chamado tensão normal. Então, a tensão normal seria a carga, porque a somatória de todas essas forças tem que ser igual a P, né, dividido pela área, onde essa área aqui é a área da seção transversal. Lembrando, né, tensão normal é uma grandeza medida em Pascal, está aqui o símbolo, e é comum o uso de prefixos, como quilo, mega e giga. Tá bom? Como esse corpo se alongou de um certo incremento delta, a gente diz que essa dimensão sofreu uma deformação. Essa deformação é chamada de deformação longitudinal. Como é que a gente calcula? A gente pega a variação de tamanho e divide pelo tamanho inicial do corpo de prova. Tá? Vale lembrar que deformação longitudinal não tem dimensão, não tem unidades. Certinho? Também, lembrando da revisão de tensão normal, né? Até o limite de elasticidade e linearidade do material, tensão normal e deformação longitudinal são grandezas diretamente proporcionais. Lembrando o que é isso? Se eu aumento a tensão, eu aumento a deformação na mesma proporção. Tá? Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente pode escrever que a tensão normal vai ser uma constante vezes a deformação longitudinal. Essa constante, ela depende do material e ela é chamada de módulo, de Young, tá bom? E ela depende do material do corpo de provas. Também lembrando, o módulo de Young é medido também em Pascal, tá? Então, até o momento, a gente fez uma revisão do primeiro tipo de tensão que a gente viu, que seria a tensão normal. Tá? Entretanto, existe um outro tipo de tensão muito importante em engenharia, que é chamada tensão de cisalhamento. O que é tensão de cisalhamento? Bom, em primeiro lugar, uma diferença muito importante em relação à tensão normal é que a tensão de cisalhamento age tangencialmente à superfície do material e causa outro tipo de deformação. Mas isso a gente vai ficar claro, né, ao longo da exposição, tá bom? Para a gente poder fazer esse estudo, eu vou pegar um exemplo.
Então, eu vou começar a apresentar um exemplo. Esse exemplo é chamado de cisalhamento simples. Ó, aqui a gente tem uma conexão, tá, mecânica, né? Essa conexão parafusada aqui ao lado é chamada de conexão em cisalhamento simples. Porque esse parafuso aqui está conectando essa haste com essa estrutura, né? Veja só, se essa haste estiver sujeita a uma força P, como aqui embaixo, tá bom? Essa força P é transmitida à flange por meio do parafuso, tá? Percebam, aqui nós temos o parafuso ligando a haste e a flange, tá bom? Aqui nós temos novamente a figura, tá? E aqui nós temos a figura somente do parafuso. Bom, somente do parafuso. Ora, a haste está sendo puxada para cá, né? Então, ela vai exercer nessa região aqui do parafuso uma certa força. Por outro lado, a flange está imóvel, tá? E vai exercer uma força para baixo no parafuso. Está aqui, ó. Tá bom? Tá aqui. Então, essas são as forças que a flange exerce no parafuso. E aqui estão as forças que essa flange aqui, né? Aqui a haste, aqui a flange, exerce no parafuso nessa região. Percebam que essas forças aqui, ó, elas, se elas forem suficientemente intensas, elas cortam o parafuso. Elas cortam o parafuso, né? Aqui a gente tem a análise do parafuso, né? O diagrama de forças do parafuso, um diagrama de força, na verdade, simplificado. E vamos fazer um corte imaginário aqui, ó. Um corte imaginário aqui. E vamos analisar essa parte do parafuso, que está aqui nessa figura. Tá? Ora, essa parte do parafuso está sujeita a essas forças exercidas pela haste. Só que o parafuso está em equilíbrio. Isso significa que nessa seção transversal, aqui do parafuso, onde eu fiz o corte, devem existir uma distribuição de forças que vai contrabalançar o efeito das forças aplicadas pela flange. Essa conclusão é evidente porque se o parafuso todo está em equilíbrio, então essa parte do parafuso também está em equilíbrio. Vamos recapitular. O parafuso todo está em equilíbrio. Aí eu faço um corte bem aqui, imaginário, e separo essa parte. Essa parte, então, está sujeita às forças da haste, que estão puxando o parafuso para cima. Ora, se o parafuso como um todo está em equilíbrio, essa parte do parafuso também está. Acontece que se essa parte do parafuso estivesse só sob efeito dessas forças, então ele não estaria em equilíbrio. Como ele está em equilíbrio, a gente tem que supor aqui a existência de forças, tá bom? Tangenciais nessa seção aqui, transversal, tá bom? E o efeito dessas forças vai contrabalançar o efeito das forças aplicadas pela haste. Então vamos ler aqui embaixo, ó. A força de cisalhamento V, também chamada de força cortante, deve ser inserida no diagrama de corpo livre, pois a parte analisada do parafuso está em equilíbrio. E, para isso, deve existir uma força cortante V para contrabalançar os efeitos da distribuição de forças abaixo no parafuso. Quando eu falo aqui uma força cortante, na verdade não é uma força, não. Não é uma força só.
É um monte de forças atuando aqui ao longo da seção transversal, tá? Que somadas dá igual a V. Certinho? Ó, a força cortante V é o resultado das tensões de cisalhamento agindo na seção reta do parafuso, agindo aqui, tangencialmente. Tá? Aqui a gente tem a foto de um parafuso sujeito a forças cortantes. Ó. Aqui tem uma distribuição de carga, aqui outra. Nessa região, o parafuso começou a falhar. Se essas forças fossem suficientemente intensas, iria cortar o parafuso, certo? Ó, ao lado, como exemplo real, temos a deformação de um parafuso carregado quase à ruptura, em cisalhamento simples. Ora, a partir desse exemplo, a gente pode definir o que é tensão de cisalhamento. Tá? Tensão de cisalhamento média é definida como quociente entre a força que age numa superfície, aqui, ó, né, pela área dessa superfície. Aqui. Ah, mas essa definição é super parecida com a definição de tensão normal. Parecida, mas não é igual, não. Tá? Aqui, a gente tem forças tangenciais. No caso da tensão normal, a gente tem forças normais. Tá? Como aqui essas forças são medidas em Newton e a área é medida em metros quadrados, então a tensão de cisalhamento, que a gente vai representar pela letra grega tal, ela também é dada em Pascal, que nem a tensão normal. Tá? Vamos ver bem essa diferença. Ó, tanto no caso da tensão normal, quanto no caso da tensão de cisalhamento, a área usada nos cálculos é a área em que as forças atuam. Entretanto, no caso da tensão normal, as forças atuantes são normais à área, ó, normais, tá? Fazem ângulo de 90 graus com a superfície. No caso da tensão de cisalhamento, as forças atuantes são tangenciais. Bom, ó, elas são tangenciais à superfície. Certinho? Entenderam a diferença? As definições de tensões normais e de cisalhamento são semelhantes, mas não são iguais. Vamos ver um exemplo. Ó. Um bloco de material tem sua superfície inferior fixo a uma mesa. Aqui, ó. O bloco foi colado na mesa, com uma cola bem potente. Na sua superfície superior é aplicada uma força tangencial V, de 2.700 kN. Então, aqui foi aplicada uma força, assim, ó, tangencial, com intensidade de 2.700 kN. Pergunta, qual a tensão de cisalhamento no bloco? Bom, primeiro a gente tem que calcular a área. A área de aplicação da força é 100 milímetros por 75 milímetros. Então, a área é 100 vezes 10 a menos 3 metros, vezes 75 vezes 10 a menos 3 metros. Isso dá 7,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Agora vamos calcular a tensão de cisalhamento médio. Eu pego a força aplicada tangencialmente à área e divido pela área em que elas atuam. Isso deu uma tensão de cisalhamento de 360 megapascal. Certinho? Não é difícil, é bastante simples. Vamos ver agora um outro tipo de conexão, tá? O chamado cisalhamento duplo, conexão em cisalhamento duplo. Ó, aqui a gente tem um outro tipo de conexão chamada de conexão em cisalhamento duplo. Aqui a gente tem uma placa, tá bom? Aqui a gente tem uma junta e eles estão unidos por esse parafuso. Essa placa e a junta estão sendo
puxadas por cargas P. Bom, a barra e a junta tendem a cisalhar o parafuso. O que significa cisalhar? Cortar o parafuso. Se essas forças aqui forem suficientemente intensos, esse parafuso vai ser cortado. Então, a gente pode até fazer uma relação aí, tá? Cisalhamento, corte. Tá? Cisalhar significa cortar. Tá? Aqui está a estrutura, e aqui estou vendo a estrutura vista lateralmente. Bom, aqui a placa, e aqui a gente tem a junta, né? Aqui a gente tem a placa e aqui a gente tem a junta. Tá? Vamos analisar só o parafuso. Bom, só o parafuso. Tá aqui, só o parafuso. A junta sendo puxada para cá, vai exercer uma força aqui nessa região do parafuso e aqui. Essas forças estão aqui, ó, distribuídas nessa região e nessa região. A placa sendo puxada para cá, a placa vai exercer nessa região aqui do parafuso um conjunto de forças, que está aqui representado por essa figurinha, certo? Então dá para ver que existem duas regiões em que o material está sob cisalhamento. Essa região e essa região. Se essas forças fossem muito tensas, o parafuso seria cortado aqui e aqui. Aqui está a figura anterior, só que agora eu vou analisar só esse trecho. Ó, só esse trecho aqui. Que está aqui destacado. Esse pequeno trecho do parafuso está sujeito a essas forças, né, que são impressas, né, são causadas pela placa, por essa parte da placa. Acontece que o parafuso como um todo está em equilíbrio. Então, esse pedaço do parafuso também tem que estar em equilíbrio. Então, a gente chega à conclusão que nessa seção transversal e nessa seção transversal devem existir forças que, somadas, vão contrabalançar essas forças aplicadas pela placa. Então, essa seção transversal vai estar sob cisalhamento e essa também sob cisalhamento. Olha, a partir de um diagrama livre de corpo livre, dessa porção que a gente acabou de analisar, né, vemos que as forças cortantes V agem nas faces cortadas do parafuso. Há dois planos de cisalhamento, aqui e aqui. Tá? Então, quando existe conexão em cisalhamento duplo, o que a gente tem? Cada uma das forças de cisalhamento é igual a metade da carga total transmitida pelo parafuso. Se aqui está a carga, né, aplicada pela placa, se ela está sendo contrabalançada por V mais V, então eu chego à conclusão que a força, tanto aqui quanto aqui, é metade dessa. Ou seja, V é igual a P sobre 2. Veja que, no caso do cisalhamento simples, né, a força cortante era apenas a carga aplicada na estrutura. Agora, a força cortante é metade da carga aplicada na estrutura. Então, numa conexão em cisalhamento duplo, num pino ou parafuso, as tensões de cisalhamento caem pela metade, se comparadas a uma conexão, né, em cisalhamento simples. Certinho? Peraí, tá aqui. Certo? Bom, se a gente está falando de tensão de cisalhamento, essa tensão deve causar algum tipo de deformação no material. Essa deformação é chamada de deformação de cisalhamento. Bom,
Uma tensão de cisalhamento também causa uma deformação, chamada de deformação de cisalhamento. Vamos ver como é que é a deformação de cisalhamento. Ó, estou considerando aqui um pedaço de material, tá bom? Num formato de um cubo, tá? A gente está vendo aqui, no caso, só a parte lateral. Esse comprimento igual a esse. E agora a gente vai aplicar forças tangenciais para cá, nessa face, e forças tangenciais para cá, nessa face. Ou seja, esse pequeno pedaço do material vai estar sujeito a tensões de cisalhamento. Vamos ver o que acontece. Se esse pequeno pedaço cúbico de material está sujeito a tensões de cisalhamento nessas faces opostas, como é que o material vai se deformar? Ó, vai se deformar desse jeito. Aqui a gente tem o material cúbico, né? Sem deformação, e na linha mais grossa, com deformação. Olha só o que acontece. Aqui já ficou um pouquinho mais complicado, né? Por quê? O que antes era, ó, um quadrado, se tornou um losango. Essa é a primeira deformação de um elemento estrutural sob tensão de cisalhamento. Percebam que a face quadrada do cubo se transforma num losango. Tá? Outras características da deformação de cisalhamento, né? Aqui a gente já viu. A face quadrada do cubo se transforma num losango. A diagonal AC, que era essa daqui, ó, do quadrado, do que antes era um quadrado, olha só, ela aumenta um pouco de tamanho. Ó, ela aumenta um pouquinho de tamanho. A diagonal BC, que era essa daqui, aqui, no quadrado, inicialmente um quadrado, ela vai diminuir um pouquinho, ó. Esse ponto vem para cá, esse ponto vem para cá. Então, essa diagonal fica menor. A diagonal BC diminui de tamanho. Entretanto, esse lado aqui, e esse lado, e esse lado, e esse lado, continuam tendo os comprimentos como anteriormente. Então, esse lado aqui do cubo, antes de sofrer tensão de deformação, ele inclina aqui, mas o comprimento dele não vai mudar de maneira significativa. Então, geometricamente falando, são essas as deformações que ocorrem quando um elemento do material está sob tensão de cisalhamento. Tá? Lembrando, aqui o material com uma face quadrada, sujeita a tensões de cisalhamento, vai ficar assim, ó, vai virar um losango. Certinho? Vai virar um losango. Essa diagonal aumenta, essa diagonal diminui, e os comprimentos das arestas continuam os mesmos. E aí a gente vai fazer um pequeno truque, tá bom? A gente vai pegar esse losango aqui e rotacionar ele um pouquinho para cá, de maneira que esse lado do losango coincida com esse lado do quadrado. Quando a gente faz isso, a gente tem essa figura, ó. Aqui está o losango, aqui está o quadrado. Lembrando, o quadrado seria a face do cubo antes de sofrer tensões de cisalhamento. O losango seria como ficou essa face do cubo após as tensões de cisalhamento. No fundo, esse losango aqui é o mesmo que esse. A única diferença é que eu girei ele um pouquinho, de maneira a fazer esse lado do losango coincidir com esse lado do quadrado. Essa maneira de representar, ela é melhor. Ela é equivalente a essa, mas é melhor.
Olha só o que acontece. Quando temos a aplicação das tensões de cisalhamento, essa face do cubo se desloca para cá, em relação a essa. Então, toda essa deformação pode ser interpretada de uma maneira um pouquinho mais fácil e equivalente. Ó, percebam que o efeito das tensões de cisalhamento é nada mais, nada menos de poder deslocar uma camada de material em relação a outra. Antes estava assim, ó, um quadradinho perfeito, bom? Aplicou as tensões de cisalhamento, essa face aqui, ó, vai se deslocar em relação a essa. Então, essa figura e essa acabam sendo equivalentes. Só que essa figura é mais limpa, né? E a gente percebe mais esse deslocamento. Por que que isso está acontecendo? Ó, aqui está o material, né? E aqui ele deformado. Aqui estão os átomos do material, antes da aplicação das tensões, e aqui estão a estrutura atômica dele, a rede, né? Sob efeito das tensões de cisalhamento. Veja que essa camada de átomos se desloca em relação à anterior. Essa camada de átomo aqui se desloca em relação à anterior. Essa camada de átomos se desloca em relação à anterior. Então, quando a gente aplica tensões de cisalhamento, a gente causa um deslocamento de camadas do material, tá bom? De uma camada em relação à outra. É por isso que ele acaba ficando deformado assim, ó. Deformado num losango. Certo? Mas aí, dá para medir essa deformação? Dá para medir essa deformação. Bom, ó, vamos supor que aqui essa distância seja h. E depois que a gente aplicou as tensões de cisalhamento, essa face do quadrado se deslocou para cá um valor x. Recapitulando, x é o quanto uma camada se deslocou em relação a outra. H é a distância entre elas. Bom, a gente pode definir deformação de cisalhamento como x sobre h. Quanto maior for a deformação, maior vai ser esse x. Maior vai ser esse x. Então, o x, né, a distância que uma camada se deslocou em relação à outra, dividido pela distância entre as camadas, é uma maneira de medir a deformação de cisalhamento. Entretanto, aqui a gente tem, ó, um triângulo retângulo, e quem que é esse lado dividido por esse? É exatamente a tangente desse ângulo. Então, a gente pode medir, né, x sobre h como sendo tangente desse ângulo. Ou seja, a deformação de cisalhamento eu posso medir tanto por x sobre h, como por tangente desse ângulo aqui. Tá claro, né? Se as tensões de cisalhamento forem suficientemente grandes, maior vai ser o quanto uma camada se desloca em relação à outra, e maior vai ser esse ângulo. Tá? Então, a gente pode medir deformação de cisalhamento tanto por x sobre h, quanto por tangente desse ângulo. Que ângulo que é? É o ângulo em que essa aresta rotacionou para cá. Certo? Mas aí tem um lance legal, tá bom? Tá aqui a conclusão nossa do último slide, tá? E aí vem um detalhe que simplifica muita coisa, tá? Prestem atenção. Via de regra, nos materiais, tensões de cisalhamento geram ângulos bem pequenos. Esses ângulos não são muito grandes para os materiais metálicos ou os materiais usuais em engenharia. São ângulos bem pequenos. Tá? Para ângulos bem pequenos, vale essa aproximação. Tangente do ângulo é aproximadamente igual ao próprio ângulo.
Então, se tangente de gama for aproximadamente igual a gama, a gente chega nessa relação aqui mais simples. Ou seja, gama eu vou definir como deformação de cisalhamento e vai ser definida como x sobre h, onde h é o quanto uma camada se deslocou em relação à outra dividido pela distância entre essas camadas. Tá? A deformação de cisalhamento, pelo fato de ser ângulo, ela é medida em radianos. Então, o que nós temos? Olha só, uma tensão de cisalhamento gera uma deformação de cisalhamento. Tá? Um elemento sob tensões de cisalhamento vai ficar deformado. A deformação poderia ser calculada pegando essa distância e dividindo por essa. Ou seja, o efeito de tensões de cisalhamento é a deformação de cisalhamento. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem, né, o elemento estrutural, um bloco de um material, que inclusive já foi visto no exemplo 2, né, no exemplo 1, e foi aplicada aqui uma força de 2.700 kN, tá bom? E esse lado aqui, ó, essa face se deslocou em relação a de baixo, quanto? 0,40 milímetros. Aqui em pontilhado, ó. Essa face se deslocou para cá, eu estou mostrando pontilhado, 0,40 milímetros. Qual que é a deformação de cisalhamento do material? X, o quanto se deslocou, 0,40 milímetros. H, a distância entre as camadas, 50 milímetros. Dividindo uma pela outra, deu 0,0080 radianos. Simples assim. Tá? Fácil, fácil. O que significa isso? Essas forças tangenciais nessa face, lembrando que aqui a face de baixo está colada na mesa, vai fazer o material se deformar. De que maneira? Ó, aqui essa face se desloca para cá. Tá vendo essa aqui, ó? Que era um retângulo, ó, virou uma figura distorcida, certo? E a deformação causada é 0,0080 radianos. Então, recapitulando, uma tensão de cisalhamento gera uma deformação de cisalhamento. Ora, eu posso aplicar várias tensões num corpo de prova, né, várias tensões de cisalhamento, medir as respectivas deformações de cisalhamento e ter um gráfico. Um gráfico, né, tensão, deformação. Aqui, ó. Diagrama, tensão de cisalhamento, tem deformação de cisalhamento. Que nem a gente viu no caso de tensões normais, que também a gente tinha um diagrama tensão, deformação. Só que esse diagrama está aqui na figura de baixo, ó, é tensão de cisalhamento em função da deformação de cisalhamento. Se a gente observar esse gráfico, a gente vai ver que ele tem uma região linear e, né, nessa região linear o material é elástico. O que significa isso? Se você retira a tensão de cisalhamento, a deformação vai a zero. A partir desse ponto, entretanto, o gráfico deixa de ser linear, passa a ser uma curva, e aqui nesse ponto nós temos a ruptura. Veja que esse diagrama tensão de cisalhamento por deformação de cisalhamento é muito análogo ao que a gente viu antes. Bom, ele tem uma região linear, ele tem uma região plástica, não linear, tá? Tem a ruptura. Ora, observe, o diagrama também tem uma região linear entre tensão de cisalhamento e deformação de cisalhamento. E o gráfico, além disso, também parte da origem dos sistemas de eixo.
Então, existe uma região aqui, elástica, ó, elástica, linear, né? Concluímos que existe uma região diagrama em que a tensão de cisalhamento e deformação de cisalhamento são grandezas diretamente proporcionais. Nessa região aqui, o material se comporta de maneira elástico e linear, tensão de cisalhamento e deformação de cisalhamento são grandezas diretamente proporcionais. Ora, se são grandezas diretamente proporcionais, a gente pode escrever que tensão de cisalhamento vai ser uma constante vezes a deformação do cisalhamento. Essa lei é chamada de lei de Hooke, só que para cisalhamento. Tá? Essa constante aqui, ela é chamada de módulo de elasticidade transversal, e ela também depende do material. Tá? Outra coisa interessante é que essa constante, o módulo de elasticidade transversal, também é medido em Pascal. Então, tá aqui. Então, vamos fazer um exemplo. Mesma situação. Ó, um bloco de material tem sua superfície inferior fixa à mesa, aqui. Na superfície superior é aplicada uma força tangencial, gerando tensões que a gente já calculou, iguais a 360 megapascais. A deformação causada por essas tensões, também já calculamos, é 0,0080 radianos. Aqui a deformação. Em pontilhado. Da lei de Hooke de cisalhamento, né, a gente quer o quê? A gente quer o módulo de elasticidade transversal. Então, o módulo de elasticidade transversal vai ser a tensão de cisalhamento dividido pela deformação de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é 360 megapascal. A deformação é 0,0080 radianos. Deu um módulo de elasticidade transversal de 45 gigapascais. Certinho? Vamos fazer uma comparaçãozinha. Ó, aqui a gente tem tensões normais. Aqui, ó, tensões de cisalhamento. Tá vendo que as deformações são bastante distintas. Aqui deforma ao longo da direção das forças. Aqui a deformação é um pouco mais complexa. Tá? A carga, força normal, no caso de tensão normal. Força tangencial, no caso de cisalhamento. Área, onde a carga atua. Em ambos os casos, tanto para tensão normal quanto cisalhamento. Tensão, o símbolo é gama, né? A tensão normal, o símbolo é sigma, é medido em Pascal. A tensão de cisalhamento, o símbolo é tal, também medido em Pascal. A tensão normal gera uma deformação longitudinal, representada pela letra epsilon. No caso da tensão de cisalhamento, a deformação é chamada de cisalhamento e é representada pela letra gama. A definição de deformação, no caso da tensão normal, é o quanto variou o comprimento dividido pelo comprimento. No caso da tensão de cisalhamento, é o quanto uma camada se deslocou em relação à distância entre elas. Aqui nós temos a lei de Hooke para ensaios de tração e compressão, e aqui a lei de Hooke para cisalhamento. Bom, então essa é a aula de hoje. Aqui nós temos as referências. Tá? Leiam os textos que eu coloquei para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Abraço.